raio de Ansã sou eu, quebrando o laço das armas de quem guerrear. Eu peço para toda a luz divina que através desse vídeo toque seu coração e quebre os seus preconceitos, os seus medos, os seus receios a respeito do conhecimento dos orixás. Porque você constantemente está tendo contato com essas forças, você querendo ou não. Não tem como estar vivo sem estar em contato com os orixás. O que são orixás, né? Os orixás, eles são a forma que um povo encontrou de se conectar ao todo através da natureza. Todas as culturas, elas vão lendo comportamentos, energias universais através da ótica da sua própria sociedade. Então, eu acredito que você tem sempre princípios universais, por exemplo, quando a gente fala da maternidade. É um princípio universal, né? Se você for olhar a natureza, você vê ali muitos animais tendo esse instinto da maternidade. Cada povo, em cada época, em cada cultura, ele vai enxergar essa maternidade como um princípio divino e vai honrá-lo e vai conectá-lo através das suas próprias crenças. Então, às vezes, a gente vai pensar em maternidade na cultura africana como Iemanjá, como Oxum, que são nomes de duas orixás. E quando você, às vezes, vai olhar na cultura cristã, você vai pensar em Maria. Quando você vai olhar na cultura grega, você vai ver as deusas lunares, enfim. Então, a gente tem os princípios ou os grandes arquétipos universais que são principalmente conectados com a natureza, e ali, a cada tempo, a cada momento, você tem essa leitura que é feita e cria-se a mitologia. Mitologia, gente, é o segredo da humanidade, ela está na mitologia. Por quê? Porque a mitologia, ela conta tudo pra gente. Ela conta o que aquele povo acreditava, quais eram os costumes dele, como que eles tinham uma visão política das coisas, enfim. Toda a estrutura de uma sociedade, ela está ocultamente codificada numa mitologia. Então, mitologia grega, mitologia africana, mitologia viking, mitologia indígena, enfim. Então, a mitologia, ela não é uma historinha, né? A gente pensa às vezes como mitologia, é uma historinha para dormir. Não, toda a mitologia, ela tem uma mensagem por detrás, ela tem um direcionamento por detrás, ela tem uma sabedoria. Só que ela não na maioria das vezes, literal, né? Ela não é clara, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela é uma mensagem lúdica para te levar para um estado de compreensão muito maior. E elas sempre são atuais. Por quê? Porque elas falam de questões universais. Então, os orixás, por que eu acho legal? Por que eu quis trazer esse tema? Primeiro porque eu vejo ainda muito preconceito. Gente, é muito preconceito. E aí, desculpa, mas é muito preconceito ridículo quanto a crença ou o entendimento através de um olhar de estudo sobre os orixás, acreditando que para você estudar sobre esses arquétipos você precisa fazer um culto, ou que você precisa mudar da sua religião, ou que você precisa ter fé. Não precisa. Você está simplesmente estudando um arquétipo de forças através de um olhar social, cultural daquele povo, né? E se você é astrólogo, tarólogo, numerólogo, enfim, se você é terapeuta e acaba lidando com as pessoas, principalmente povos latinos, aqui no Brasil, enfim, você vai em algum momento lidar com alguém que tem um grande contato com os orixás, seja porque é um bandista, porque é da santeria, porque é da umbanda, porque enfim, é de outro tipo de segmento que também acredita e cultua os orixás. Primeiro ponto, por que existe preconceito com os orixás? Porque ainda é um preconceito enrustido, muito sutil, da própria cultura negra, né? Tudo que vem da cultura negra, existe um medo, existe uma coisa assim, será que isso é do mal? Será que isso é errado? Quando na verdade, se você vai estudar, por exemplo, sobre a deusa Afrodite, nossa, ninguém te perturba, ninguém fala nada, porque você está estudando mitologia grega. Olha, mitologia grega. E aí quando você fala, tô lendo um livro sobre Oxum, vão falar, ih, olha lá, é isso, é aquilo. Então, na verdade, são mitologias que você está estudando, só que uma é taxada como uma coisa que é muito profunda, e outra é vista, às vezes, como algo místico, algo do mal, ou algo isso, algo aquilo.
Então, é uma grande bobagem, na verdade, porque existe um grande conhecimento. A mitologia africana, ela é extremamente rica. Ela é extremamente rica. Você tem grandes ensinamentos dentro da mitologia africana. E eu quis trazer esse vídeo para que vocês também percebam, tá? Eu vou apresentar aqui alguns orixás, para que você entenda um pouco mais sobre esses arquétipos, sobre essa cultura. E que também você veja a correlação com os números, é claro. Se você acha que os orixás não iam ter números ligados a eles têm sim, tá? E aí isso é muito legal, porque quando a gente fala de estudo de números, né, eu tô trazendo primeiro, eu trouxe da Cabala, agora dos orixás, eu quero trazer cada vez mais outros conhecimentos sobre a numerologia, para que vocês percebam que um número, ele nunca é uma única coisa, mas ele tem algo que o conecta a um conceito universal. Um estudioso, né, muito grande dessa parte de mitologia, dos orixás e etc., é o Pierre Verger. Pierre Verger foi um francês, fotógrafo, que ele veio para o Brasil, se encantou com o candomblé, ele achou lindo aquela religião, ele ficou encantado, e aí ele resolveu começar a estudar e fotografar e virou um pesquisador. Depois ele acaba se iniciando dentro da parte afro, enfim. E aí um francês, ele acaba se tornando uma das referências no estudo e pesquisa do culto dos orixás, né? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, você tem aí os livros dele que são referência quanto a isso. Então, olha que eu acho, só fazendo um adendo, né? A pessoa sai da França, ela vem para outro país com uma mitologia completamente diferente, com uma fé totalmente diferente, com práticas religiosas completamente diferentes, e ele sente um chamado, né? O que explica isso? É um chamado de alma, né? É um chamado de alma. Então, se você às vezes está aqui nesse vídeo, é um chamado de alma para você ir além. Imagina se ele, Pierre Verger, francês, fotógrafo, pesquisador, se ele tivesse parado em frente àquela imensidão de conhecimento dos orixás e tivesse falado: isso não é da minha cultura, isso não é meu, eu não vou estudar. Ele deixaria de produzir grandes obras e deixaria de ser a grande referência que ele acabou se tornando dentro dos estudos africanos e dos orixás, né? Então o preconceito, ele sempre afasta a gente da realidade, né? Então, orixás, eles são forças da natureza que foram vistas e interpretadas por uma cultura e foram honradas e são cultuadas até hoje através daqueles símbolos, através daqueles arquétipos. E aí você tem uma rica mitologia, que são as histórias sobre cada um desses orixás, sobre cada um desses deuses, para que você entenda a função deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que pode, o que não pode, dentro dessa perspectiva. Os orixás, eles surgem, né? Não é que surgem, né? Mas a gente vai falar que ele tem uma ligação com o povo africano, essa perspectiva de enxergar sobre uma ótica, né? Sobre um óculos que eles vão chamar de orixás. E então, só que na África você tem uma infinidade de orixás, né? Porque esses orixás, eles são forças da natureza, e cada força da natureza e cada inteligência, ele é um orixá. Você imagina, a natureza, ela é rica, ela é abundante, ela tem muitas inteligências. É a planta que nasce, é o sol, é a lua, é a chuva, é o trovão, é a rocha. Então, tudo isso são, pela perspectiva deles, orixás, né? Existem inteligências espirituais que estão cuidando disso tudo. E na África, olha que interessante, você não tem aqui no Brasil. Então, se você é do candomblé, da Umbanda, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não dentro dessas práticas, se fala assim, às vezes: eu sou filho de não sei quem, eu sou filho de Oxum, eu sou filho de Oxalá, ou eu tenho Oxalá de pai e Oxum de mãe, por exemplo, né? O que isso simboliza? Que essas pessoas, elas são protegidas dentro da fé delas, espiritualmente, por essas energias. O que eu vejo? Elas são ligadas no destino com aqueles padrões energéticos que são interpretados dentro da matriz de fé delas como orixás, né? Então, isso a gente tem no Brasil. Quando você vai na África, ou quando você vai ver ali, você não tem geralmente essa perspectiva de que você pode ter
muitos orixás que estão te guardando ou te cuidando, porque geralmente as práticas religiosas voltadas para a África, elas são muito tribais, elas são muito regionais, vamos colocar assim. Então, você tem ali, por exemplo, uma aldeia que é de Oxum, por exemplo. Então, todo mundo ali é protegido pelo Oxum, né? Todo mundo é protegida por essa energia que eles chamam de Oxum. Então, diferentemente daqui. Mas por que aqui no Brasil a gente tem essa miscigenação? Os negros, que eles foram escravizados, né, e vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram também a fé deles, a crença deles, as proteções deles, enfim, os rituais deles. Só que eles vieram de várias partes da África, eles não vieram unicamente de um único pedaço, eles vieram de várias partes. Então eles vêm ali com seus deuses, com suas práticas, e acaba se sobrevivendo os deuses que eram mais invocados para as necessidades deles ou para os desejos, para aquilo que eles estavam vivendo aqui no Brasil. Então, por exemplo, às vezes um orixá que era representando uma total liberdade, ou enfim, um orixá que era muito voltado para uma necessidade lá deles na África, aqui às vezes ele foi deixando de ser cultuado, ele foi deixando de ser chamado, então acaba-se tendo basicamente 16 orixás que eles são mais cultuados, principalmente aqui no Brasil, que é o que eu vou apresentar para vocês, e as correlações com os números. Então, leiam orixás como arquétipos se você não quer entrar no contexto espiritual. Mas, como eu falei, é toda uma grande roupagem que o divino vai usando para se conectar com as pessoas. Então, às vezes, para você que está ali pedindo amor para Santo Antônio, às vezes você está clamando pela mesma energia de uma pessoa que está ali na natureza pedindo um relacionamento. É o mesmo arquétipo que se está buscando, mas as imagens intermediárias que se buscam são outras. Então estudar sobre essa cultura é maravilhoso. Então vamos lá, tá? Primeiro orixá, né? Nós temos, eu vou falar o orixá, eu vou mostrar para vocês uma imagem deles para que vocês se conectem. Vou falar o número dele e também vou trazer como que você pode observar essa força no seu dia a dia. O primeiro olha lá, estão vendo? Olha que lindo. O primeiro se chama Exu, a saudação, né, em Yorubá, né, como você se conecta, como que você saúda essa energia, se fala Laroye, Laroye. O número de Exu é 1, ele é o princípio, ele é o que abre alas, ele abre o caminho. Como eu falei para vocês, os números, eles são compiladores de conhecimento. Toda a cultura, quando você vai pegar o número 1, ele é associado com deuses, com arquétipos, com deidades que eles abrem o caminho. Eles são o início. Eles são deuses de vontade. Então, o Exu, né, muito marginalizado aqui no Brasil como algo perverso, como algo ruim, como algo negativo, né? E aí você tem, às vezes as pessoas confundem o orixá Exu, que é um arquétipo de uma força da natureza, que é a força do movimento, do ciclo, né? O Exu, se você vai associar com outras mitologias, ele seria Mercúrio, né? Ele seria o que faz a comunicação entre os deuses e a terra, ele é o intermediário. Se você vai olhar no tarô, ele seria o louco, por exemplo, é o que está ligando tudo, né? Um pouco do louco, um pouco do mago. Ele seria essa ligação, tá? E as pessoas confundem orixá, Exu com entidades de desencarnados que trabalham no mundo espiritual, que também recebe o nome de Exus, né? Então, Exus, eles são entidades que já viveram na Terra, foram pessoas e que espiritualmente eles continuam trabalhando. O orixá Exu, ele seria uma energia divinizada. Então, alguns estudiosos acreditam que Exu, por exemplo, viveu na Terra e se divinizou, como os santos, por exemplo, ou que ele é simplesmente uma leitura de uma força de movimento da natureza e que algumas pessoas conseguiram ser muito essa força e acabaram tendo as suas histórias de vidas atrelada aos símbolos dos orixás. Então, como eu falei para vocês, o número, ele é a expansão.
Não ache que o número é só que você aprendeu na tabela pitagórica. Não, tudo, você tem que estudar tudo. Qual é o anjo ligado ao número 1, qual que é o orixá, qual que é o santo, qual que é o Deus, porque é uma mensagem, você vai expandindo a sua visão daquele arquétipo, né? Então, o Exu, ele simboliza o que abre os caminhos. Então, o número 1 na sua vida, né, sob a perspectiva aqui dos orixás, você não faz nada sem ele, né? Sem essa perspectiva, né? Sem essa energia de você se arriscar um pouco. O orixá Exu, ele é o orixá que ele não faz assim planos para o futuro, ele vai vivendo o momento presente. Ele vai se movimentando. Então, todas as vezes que você, seu cliente, ou você no dia a dia, tá no momento que você tá fazendo movimentos, que a gente tá fazendo isso, a gente tá conversando, a gente tá trocando, né? Vocês estão aqui me assistindo, eu tô passando conhecimento, pra gente usar isso aqui, você vai comentar aí o que você tá achando. Essa troca, essa interação, nós estamos vivendo nós estamos vivendo Exu, nós estamos sendo esta energia de movimentação universal, essa energia de criação. Então, Exu, ele é o número 1, ele é orixá associado ao grande movimento, ele é associado a tudo aquilo que traz prosperidade também, né? E tudo aquilo que traz vida, porque vida é sinônimo de movimento. Algo que está estagnado, algo que está parado há muito tempo, ele não tem mais vida. Então, quando você deixa de ter movimento na sua vida, você deixa de viver o arquétipo do número 1. Você deixa de viver o arquétipo de Exu. E Laroye significa salve Exu. Legal, né? Vamos pro próximo. Você tem depois Ogum. Olha que lindo. A saudação de Ogum é Ogunye, que significa oi Ogum, como vai? Saudando essa energia. O Ogum, ele representa, olha como são arquétipos muito antigos, né? A humanidade, ela cresceu muito e conseguiu a expansão muito pelo ferro, né? Quando você começa a ter a metalurgia, quando você começa a ter o uso do ferro no dia a dia, ou dos aços, você tem o crescimento como um todo. E na mitologia africana, ele é representado por esse orixá. Por isso que é um orixá, né? Que ele tá vendo que ele tá aqui ele tá mexendo com fogo, ele tá mexendo com metais. Então ele é o orixá do trabalho, ele é o orixá que representa a fundição, né, e a transformação de metais para uso de conquista, né? E o número ligado ao Ogum é o número 4, tá? Número 4. Olha que interessante. Quem é o 4 no tarô? O imperador. Imperador, símbolo de trabalho, símbolo masculino, símbolo de materialidade. Quem é o 4 na numerologia? O número que concretiza, o número que traz base, o número que traz as coisas para o mundo concreto, o número que até segura ali algo que ele conseguiu conquistar. O Gunye é quando você está, né? Quando você está no arquétipo do número 4, dentro da perspectiva dos orixás, é quando você está trabalhando. É quando você está usando o seu conhecimento para algo. É o próprio ato da guerra para ter aquilo que eu quero. É o ato de eu sair todo dia, de eu levantar da minha cama. É o próprio ato de eu me movimentar, de eu ter as minhas buscas, de eu lutar por aquilo que eu quero. Então, quando você está vivendo isso, né? Quando você está atrás dos seus objetivos e etc., você está no Ogum, Ogunye, número 4. Próximo. Que eu adoro. Olha que linda essa carta. Isso aqui é o orixá Oxóssi. Oxóssi é caçador. Tem uns pontos, né, que canta isso. A saudação de Oxóssi é Okiaro. Okiaro. Okiaro significa bom dia. Estão vendo que ele é um deus, né, caçador? Então, Ogum abre o caminho. O Oxóssi caça nesse caminho. Então, ele simboliza o uso da lógica, da estratégia. Ele simboliza o uso das suas capacidades para conquistar algo, uma meta, um objetivo, o seu próprio alimento.
Então, o Oxóssi, ele é ligado a quando você, no seu dia a dia, você tá ali atirando a sua flecha, a sua objetivo, a sua determinação para atingir algo a um certo longo prazo, para você ver um pouco além, para você usar a astúcia, né, para você conseguir aquilo que você deseja. O número associado a Oxóssi é o número 6. Oxóssi, ele consegue perceber tudo o que está ao redor dele. Número 6, na neurologia, fala de relacionamentos, fala de círculos, fala de grupos. Então, é você usar a sabedoria do que te cerca para atingir os seus objetivos. O Kyaro Oxóssi. Vamos para a próxima. O próximo é o orixá Xangô, e a saudação dele é Kao Cabecile Xangô, que significa venha ver nascer sobre a terra. Olha que forte, né? Eu acho esse oráculo aqui dos orixás muito lindo, que ele tem essa imagem, ela passa um arquétipo muito forte pra gente, né? Então você vê um Deus imponente, você vê um Deus de muita força, de muita energia. Então, o Xangô, ele é um rei. E o Xangô, ele representa também, ligado aos números, o número 8. O número 8, ele tem... Só para vocês entenderem uma coisa, tá? Esses números, eles são dentro de um estudo. Você pode ter outros, por exemplo, você pode associar o 12, por exemplo, dentro de algumas questões do Xangô. Mas aqui seria o número que sintetiza mais esse arquétipo, tá? Então, o Xangô, ligado ao número 8... ele vai representar, por exemplo, a correlação do momento que você consegue equilibrar as coisas na sua vida, porque ele é o orixá da justiça, ele é a força da natureza do autoequilíbrio. Então, quando a gente fala de Xangô, nós estamos falando do momento que nós vamos também equilibrar as nossas ações com os nossos comportamentos. Nós vamos equilibrar o que é certo e o que é errado. Nós vamos executar ou estaremos sujeitos à execução da justiça. E ele é o Deus, né? Tá vendo que aqui... Deixa eu pegar aqui para vocês. Que ele tem aqui, ó, a luz, né? Que vai pro chão. Então ele é o Deus das rochas. Ele é forte. Então, Xangô... no nosso dia a dia é isso, quando você fala assim, putz, olha aqui, tô tendo essa consequência, ou tô tendo esse resultado, porque eu investi, porque eu trabalhei, porque eu fiz isso. Número 8, na numerologia, vai ser ligado à justiça, vai ser ligado à ordem, ao raciocínio, a usar a cabeça, pensar bem, ver a consequência, é a mesma mensagem, só que a gente tem também ligado a Xangô, que a saudação é Kao Cabecile Xangô Yansan, a próxima, né? Adoro Yansan. Yansan ou Oiá. Olha que linda. A saudação de Yansan é Eparrei, Eparrei, que pode simbolizar, olha que bela espada, ou olha que força poderosa, né? Eparrei. Yansan, ela é a deusa dos raios e trovões. Ela é a deusa muito agitada, ela é muito ativa, ela traz um grande movimento. Né? E ela tem um número associado a ela do número 9, né? Então a Yansan, ela representa toda a busca também da movimentação para trazer resultados, para trazer fluidez. E ela tira o que é velho, ela tira aquilo que não tem mais fundamento. Então, na nossa vida, quando nós estamos vivendo o arquétipo do 9, o arquétipo da Yansan, é também quando estamos colocando em movimento algo que às vezes estava estagnado de forma interior. Na numerologia, o 9 ele também simboliza algo que tem um fim, que tem um fechamento, que tem um corte, que tem uma espada. Salve, Yansan, salve, número 9. Salve quando você sai de um movimento de paralisação da sua vida, você está vivendo então essa força de Yansan, essa força do número 9. Tô pegando aqui pra vocês, tá? Beleza, demora um pouquinho. A próxima é... Adoro. Adoro, vocês viram que eu adoro, né? Oxum. Oxum. Olha que linda. A saudação é Oraiê Oxum.
Oraeye Oxum significa brincar nas águas, né? Ter um contato com as águas. Oxum, o que lembra isso, né? Lembra até esse desenho, né? Lembra até aquela pintura da Vênus, né? Das águas. Então Oxum, ela é a deusa do amor. Tudo que é deusa do amor, tá? Em todas as culturas, ela vai ter uma conexão com fertilidade, com abundância, com relacionamento, né? Então, quando você se relaciona, quando você se cuida, quando você tem autoestima, quando você se valoriza, quando você cresce na sua vida, você está em um movimento de arquétipo Oxum. E ela é associada ao número 5. O número 5, ele também fala sobre uma ordem divina. Então, nós fecundarmos, crescermos, expandirmos ou estarmos de bem conosco mesmo é uma ordem divina, é importante para o funcionamento do todo. Então, a gente vai associar quando você está ali, né, no número 5, é quando você está buscando crescer na sua vida, crescer na sua parte afetiva, financeira, mas também crescer o amor por você mesmo, ter uma visão, ter uma um certo dogma sobre você mesmo mais positivo, mais bacana, que é ligado a isso aqui, Oxum. Lindo, né? Agora eu vou trazer uma para vocês que não é muito não é muito falado, né? Que é a Oba. Oba. A saudação dela é Obashire, que significa rainha, que significa uma deusa forte também, tá? A Oba, ela não recebe números, tá? Porque ela tem uma associação, ela não, dentro do jogo, né, de onde eu tiro os números, ela não recebe essa numeração. Então, a Oba, ela também simboliza, né, mas se a gente fosse ler como arquétipos, eu quero que vocês reconheçam esses arquétipos, a Oba, ela tem uma mensagem de você saber lidar com uma frustração e seguir em frente. Então, aquele momento da sua vida que você teve uma chateação, perdeu algo, enfim, algo importante, e você mesmo assim continua forte, continua indo atrás dos seus objetivos, continua sendo alguém que acredita na vida. Só é importante que nesses momentos você evite ficar muito ranzinza, tá? Que às vezes é uma característica ligado às energias de Obá, tá? Deixa eu pegar a próxima aqui. O nosso próximo é lindo também, muitas pessoas não conhecem. Logum. Logum. A saudação de Logum é Lossi, Lossi, Logum. Lossi, Lossi, Logum. Significa grita seu brado de guerra, príncipe guerreiro. O Logum, ele seria um orixá, né? Ele é um orixá que ele carrega tantas forças das águas ali de Oxum, da deusa do amor, quanto das energias de Oxóssi, né? O deus das matas. Ele seria essa junção. Em outras também ele é associado com Yansan, né? A deusa dos raios e dos trovões. Estão vendo aí? Os números associados a Logum é o número 9 e o número 6. Ele recebe 2 números por conta dessa dualidade da energia dele, né? Dessa união dessas energias. Esse arquétipo, né? Quando você está no 9 e no 6, você vai unir o que vocês já aprenderam. Mas quando a gente está nesse aqui, quando você une esses 2 arquétipos, é um momento de celebração, né? É um momento que você vai ter autoestima, que é ligado aí ao número a Oxum, e também você vai ter o foco, o objetivo, aquilo que você quer atingir ligado ao Oxóssi. E aí você tem então o que seria, né, no Logum aqui, a alegria, a felicidade, você tem um contentamento. Então, olha a mensagem que a gente tem, né, esses arquétipos explicando que quando você une a afetividade, né, a autoestima com um objetivo maior externo, você tem alegria. Isso é mitologia, você vai entendendo os significados. A gente tem uma próxima que é a Orixá Nanã. Ela seria o arquétipo da sabedoria, das avós, do momento que você vai buscar a experiência.
Você quer fazer uma mudança na sua vida, mas você precisa ter base, você precisa ter experiência, você precisa ter um certo compromisso com tudo aquilo que também daqueles que vieram antes, da sua ancestralidade. Então ela é representada por essa energia das avós, desses arquétipos, tá? Olha que linda. A saudação de Nanã é Saluba Nanã. Saluba Nanã, que significa salve dona do pote da terra. E vejam, né, como todas as energias que são muito antigas, ou até essas culturas muito antigas, você tem uma associação ao barro, né, como o barro sendo uma fonte de criação. E o que é o barro? É terra e água, né? Terra é matéria, água é emoção. Então, tudo é um simbolismo, né? Então, o número associado a Nanã é o número 13. Então, quando nós estamos num momento 13 da nossa vida, sobre a sabedoria, a mitologia dos orixás, é um momento também que demarca que você quer fazer algum tipo de mudança, algum tipo de renovação na sua vida, mas que você precisa olhar para o passado ou buscar uma sabedoria naquilo que você já vivenciou ou até com aquilo que você já aprendeu. Vamos pro próximo. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui já é mais famoso aqui no Brasil, né? Principalmente pelas festas. São as crianças, né? Os ibejes. A saudação é Bejeró, Bejeró. Bejeró significa chamar os dois, né? Então é a energia da jovialidade, a energia da pureza, a energia da cura, né? Tá vendo que eles possuem ervas nas mãos, né? Da inocência e de você ter um olhar mais sem julgamento sobre as coisas. É a alegria de uma criança, né? Essa carta, né, ou esse arquétipo, ele é ligado ao número 2, que é o número dos ibejes, porque eles são duplos, né? E toda vez que a gente também tem essa ligação com esse número 2 no nosso dia a dia, pegando um gancho com o que essa mitologia está trazendo pra gente, é interessante que o número 2 é eu e o outro, né? Eu, uma polaridade, e a outra. E ele fala, se você quer que algo nasça, porque quando a gente pensa numa criança, a gente pensa em algo que vai ter vida, em algo que vai ter continuidade, em algo que vai continuar existindo, né? E trazendo alegria, trazendo movimento. Então ele fala, sempre que você se une a algo, tenha um olhar novo sobre aquilo, né? Tenha um olhar disponível para você perceber tudo. Número 2, Ibejes, Bejeró. Vou pegar a próxima. Aqui a gente tem Obaluaê, que ele é o deus da cura, ou o deus das doenças. Ele vai representar o próprio ciclo, né? Da cura, da doença, das ervas, da sabedoria. Ele divide também junto a Nanã o número 13. A saudação a Obaluaê é Atotô, Atotô, que significa silêncio. Então é uma outra forma também, quando você está em um momento que você está buscando cura na sua vida, quando você está buscando também a morte de alguma situação, né, o fim, né, de alguma situação, é interessante que você, através desse conhecimento, que você crie algum tipo de silêncio, principalmente mental, né, você conquistar uma certa prudência ou controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Então, essa carta, né, esse número, esse arquétipo, associado ao número 13, ligado aos orixás, ele também vai representar de você, né, fazer, lá, como vocês viram na Nanã, fazer a busca de eu olhar no passado, mas eu também conquistar um silêncio intelectual ou uma paz interior para eu conseguir lidar com essa energia do número 13, ok? Vamos lá? O San, a saudação é assa. Assa, significa folhas. É toda a energia do conhecimento das flores, das ervas, das plantas, né? É ligado a esse orixá. Ele vai simbolizar quando a gente vai buscar também, né, a conexão com a natureza e a cura, né, pelas questões da natureza. Ele não recebe número, mas eu quis trazer para vocês conhecerem, tá?
Esse é lindo. Olha essa carta. Esse aqui é o Oxumaré. A saudação de Oxumaré é Arruboiô ou Arruboboi, 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 significa contínuo. Número 14. Eu quero só que vocês percebam como tudo é interligado. Número 14, na numerologia, ele representa a transcendência, quando você transcende algo. No tarô, é associado à temperança, que na carta você tem um anjo que ele tá com um pote de água passando de um lado para o outro. São as mudanças de estados de consciência. Quando a gente fala de Oxumaré, né, que ele é um orixá, que ele é ligado também a serpentes, né? Tá vendo que ele tem aqui uma serpente? Todas as culturas antigas você tem deuses ligados a serpentes. Todas, todas. Mitologicamente, e aí os cristãos não fiquem bravos, isso aqui é um estudo mitológico. Quando você tem, por exemplo, você tem o pecado associado a uma cobra, é também porque todas as culturas antigas, os pagãos, enfim, todas as culturas que antecedem o cristianismo, eles possuem conexões ou correlações com as cobras, né? Sabendo, obviamente, as cobras elas são muito poderosas, muito misteriosas, elas podem ferir, elas podem trazer um mistério, né? Acreditam que tem poderes mágicos e tudo. Como esse culto a essas personificações ligadas às cobras era visto como algo que esse povo cristão, que essa mitologia cristã queria ir à frente, não queria mais ter isso, há uma associação de cobra com algo perverso, né? Mas também às vezes até pelo próprio animal, que é um animal um pouco mais perigoso. Então, esse arquétipo, né, que é ligado ao número 14, a Ruboboi, o Xumaré, ele representa a transcendência. Né? Um dos arquétipos, uma das mitologias dele, ele é um deus que ele se transforma muito rápido, né? Então é também um momento da nossa vida que a gente está passando por uma grande adaptação, por uma grande transformação, e a gente precisa rapidamente se adequar a esse novo momento para não ficar para trás. Então quando você vive o número 14, você está vivendo esse arquétipo de Oxumaré. Outra orixá diferente, tá? Não é tão cultuada no Brasil, chama Euá. Euá, a saudação dela é Rinró, o número é 14 também, então ela divide, né, junto ao Oxumaré, esse número, porque ela também é um arquétipo de transcendência, só que ela tem uma energia muito forte de pureza, tá? De pureza, de elevação. Então quando você consegue mudar rapidamente uma opinião, um conceito e se adaptar àquilo, você adentra num estado de pureza inicial que é ligado a Euá. Agora a gente tem uma das mais famosas, né? Iemanjá, né? Uma das deusas mundialmente mais cultuadas é Iemanjá, né? A rainha do mar ou a mãe dos orixás. Qual que é a saudação da Iemanjá? O Doiá Iemanjá, o Doiá Iemanjá significa rio. O número ligado a ela é o número 5. Ela representa o momento que você zela por aquilo que é importante. O momento que você cuida. O momento que você traz uma energia de cuidado e de criação. Como eu já falei para vocês, número 5 é associado a leis divinas. Então, a lei do zelar por aquilo que é importante para você é também uma forma sagrada de você conseguir manter algo na sua vida ou até de despertar os potenciais positivos de algo. Então, quando você está ali cuidando de um projeto da sua vida, quando você está zelando, quando você está vendo os potenciais, acreditando naquilo, você nutre e você alimenta essa energia, você está despertando seus potenciais de perseverança, seus potenciais de bondade, enfim, inúmeros, né? E pensem como filhos, né? Às vezes eles podem te decepcionar, às vezes você vai
alimentar aí uma grande expectativa, vai alimentar um grande desejo na sua vida. E às vezes você, depois, né, que aquilo cresce, você fala, putz, não é isso que eu queria. Só que olha que interessante, o número 5, ele é muito mais importante o ato de eu cuidar e ver o que vai acontecer do que só ficar sem cuidar ou sem ficar numa expectativa, ou sem, né, não quero criar expectativa, então não vou fazer. Na verdade, será negativo no número. Então, pega esse insight de que o número 5, ele te ensina a você investir nas coisas para vê-las crescerem, e aí você fala, putz, é legal isso? Não é legal isso? Legal, né? E o nosso último arquétipo que eu quero apresentar para vocês é o arquétipo de Oxalá. Esse aqui ele tá na versão mais jovem, né? Mas às vezes Oxalá a gente tem na versão um pouquinho mais antiga, na mitologia, né? A gente vai chamar de Oxalufã. A saudação de Oxalá é Epababá, Epababá, que simboliza salve, pai. O número dele é 10. Ele seria um orixá de certo respeito, ou supremo dentro da mitologia dos orixás. Ele representa a paz, consciência, tranquilidade, serenidade, compreensão, a própria divindade na Terra. Oxalá, número 10, quando a gente fala do número de Deus na Terra, quando a gente fala do número de Deus na Terra, é número 10. Quando a gente fala de número do divino, aqui é 10. Então tudo que tem 10, ele carrega o movimento ou oportunidade do divino se comunicar com você. Né? Quando você dá 10 passos conscientes, quando você faz 10 respirações conscientes, quando você acende 10 velas, você está chamando por esse princípio da divindade manifesta na Terra, com paz, com serenidade, com um ápice de bondade. Então, na sua vida, o 10, como que você vai viver Oxalá? Como que você vai viver essa energia do número 10? Quando você se conecta com a espiritualidade, com sua fé, ou quando você fica em paz porque fez a sua parte, certo? Eu queria também aproveitar para trazer uma indicação para vocês, que é desse livro aqui, que é da Mônica Bonfiglio, chama Orixás, Anjos da Natureza. Esse aqui até o meu autografado, olha que lindo, de 2011, nossa, como tempo faz. E esse aqui é um estudo muito lindo, né? A Mônica, ela fez uma sintetização muito boa da própria mitologia dos orixás, então eu recomendo, vocês podem procurar na internet, no site dela é www.magiadosanjos.com.br, e ali acho que deve estar disponível lá para compra. E ele é bem legal, principalmente para quem lida aí com clientes, tudo, para você ter uma base, e ela sintetiza muito bem os arquétipos dos orixás, porque o Pierre Verger são livros muito grossos e ele tem uma parte de pesquisa muito grande, às vezes um pouco cansativo de ler. Aqui ela sintetizou muito bem, ela é iniciada, né, nos cultos afros, ela acho que é a avó de santa, ela já tem um cargo mais antigo, então ela tem toda uma sabedoria também transmitida através desse livro. Super recomendo que vocês comprem, ok? Então eu quero que você, se você é um mandista ou do candomblé, que você me conte se você sabia dessa conexão dos números com o seu orixá, se você se identificou com aquilo que ele é ligado, com aquilo que ele traz. E se você é um pesquisador, terapeuta, astrólogo, numerólogo, e você gostou de conhecer esses arquétipos, também me conta, né, qual que você sentiu mais afinidade, ou qual que você falou, nossa, isso tem a ver comigo, então acho que eu tenho ligação com esse número, eu tenho ligação com esse arquétipo, eu vou adorar saber. Então saiba que você está conectado com as forças da natureza. Então conhecer mais e beber dessa fonte de sabedoria da cultura afro é uma forma maravilhosa de você aumentar e expandir o seu conhecimento sobre os números também. Então não esqueça de compartilhar, veja se tem algum amigo que gosta, e eu espero que vocês tenham gostado. Salve aí todas as forças, os orixás, todas as divindades, todos os princípios da fonte, e tudo pode ser usado se você tem uma visão positiva e se você estuda, os preconceitos eles caem por terra, certo? Gente, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.